com o Senhor e logo depois nós vamos iniciar a pregação da palavra. Então vamos orar a Deus nesse momento. Nós te louvamos, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por essa ocasião que o Senhor nos prepara. Nós louvamos o teu nome porque Jesus Cristo veio a esse mundo e carregou toda a nossa culpa naquela cruz terrível. E um dia o Senhor nos fez, pelo Espírito Santo, compreender essa mensagem e o teu Santo Espírito trouxe ao nosso coração os benefícios do Evangelho. Nós te louvamos porque somos povo do Senhor, amados por ti. Nós somos abençoados pelo Senhor em todos os momentos. Pai, nessa noite nós estamos na tua presença reunidos. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos em espírito, em um só coração, juntos na tua presença, pois tu és aquele que nos une, aquele que nos aproxima. Nós suplicamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos conduza pelas páginas da Escritura, que ele seja o grande professor e mestre, que irá conduzir a verdade da tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos a ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco a respeito de amizade no casamento. Então, nosso tema geral é esse. Mas antes de começar propriamente no tema, eu acredito que seja útil a gente dar um passo atrás e lembrar as bases, o fundamento de uma boa amizade no casamento. Então, os irmãos lembram muito bem que o casamento foi instituído pelo nosso Deus logo no início da história humana. Eu estou lendo aqui Gênesis capítulo 1, verso 26, a palavra de Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, essa palavra que foi traduzida aqui na nossa versão, façamos o homem à nossa imagem, esse nós aqui, é o reflexo da imagem divina. Nós temos três pessoas iguais na sua essência, mas uma única substância de divindade. Essa é a doutrina da Trindade. E nós percebemos que o nosso Deus, ele é um ser que compartilha unidade e também compartilha amor. No próprio ministério do Senhor Jesus Cristo, isso fica muito claro. Jesus dizendo que ele estava falando as palavras do Pai, que ele estava trazendo o amor do Pai, ele falando que entregaria o Espírito Santo, enviaria como sendo o nosso Consolador. Quando nós lemos tudo isso, nós percebemos uma unidade de propósito na Trindade, ou por que não dizer, uma amizade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três unidos em um único pensamento, em um único propósito, em um único amor. E esse ideal de unidade, de amor e de amizade foi transferido para os nossos pais no Éden. Na verdade, o nosso Deus intentava que o relacionamento entre os nossos pais, Adão e Eva, fosse um reflexo, uma sombra, um brilho desse relacionamento glorioso que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do mesmo jeito que o Pai compartilha amor com o Filho, e o Filho com o Espírito, e o Espírito com o Filho e com o Pai, e eles compartilham essa união, essa amizade, essa unidade, Deus planejou que isso ocorresse com os nossos pais. E tem um versículo que eu acredito que deixa isso muito claro, esse propósito de Deus em formar uma unidade familiar que espelhasse a glória de Deus e houvesse um ambiente de amizade. Eu estou lendo agora Gênesis capítulo 2, verso 18. Veja como nesse texto há uma demonstração do propósito de Deus em formar um ambiente de unidade e também de amizade dentro da família. Verso 18, Gênesis 2, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o plano do Senhor foi formar um casal e entregar, no caso aqui para o homem, uma parceira que lhe ajudasse. Alguém que fosse idônea. A palavra idônea significa ideal, adequada, aquela que completa. Então, ela vinha para suprir uma carência de solidão. O homem precisava de alguém semelhante, com quem ele dividisse a sua vida, com quem ele conversasse, com quem ele compartilhasse o seu coração, com quem ele abrisse os seus sentimentos. Então, aqui nós percebemos que o propósito inicial de Deus era formar um casal no qual houvesse uma ligação muito profunda, em que ambos compartilhassem a si mesmo um com o outro. Mas, infelizmente, Gênesis capítulo 3 está aí, e Gênesis capítulo 3 trouxe uma consequência terrível para a amizade dentro do casamento. Porque a partir do momento em que os nossos pais romperam com Deus, isso automaticamente danificou o vínculo matrimonial. Então, aquele ambiente de aceitação, de amizade, de compartilhamento, de amor, de alegria, em que os dois estavam tão à vontade um com o outro, ao ponto de ficarem nus, sem se envergonhar, esse ambiente foi todo destruído. Eles começaram a ter vergonha, eles começaram a viver um ambiente de acusação, de inimizade, a mulher tendo seu desejo contra o marido e o marido tentando subjugar a esposa à força. E é por isso que até hoje a amizade dentro do casamento é um grande desafio, porque os nossos pais pecaram no passado e essa natureza, essa indisposição para abrir o nosso coração de uma maneira plena, ela continua por causa do pecado. Bem, mas a história bíblica diz que Deus demonstrou misericórdia com o casal, com o primeiro casal. Eu estou lendo agora Gênesis 3,15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui Deus está prometendo que Eva iria gerar um descendente e que esse descendente iria pisar a cabeça da serpente. Em outras palavras, esse descendente ele iria reverter os efeitos maléficos do pecado. E os nossos pais, Adão e Eva, creram nessa promessa, eles foram perdoados por Deus e eles foram salvos pelo Senhor. E a partir de então, todos aqueles que têm a mesma fé deles, que têm a mesma fé dos patriarcas, dos grandes homens e mulheres de Deus, eles podem ter um casamento restaurado, eles podem ter essa imagem de Deus que foi obscurecida pelo pecado, realçada pela graça do Evangelho, e eles terem poder de Deus para ter uma vida santa, para ter uma vida de alegria e também para restabelecer a amizade no casamento, que um dia foi perdida lá no Éden. Então, meus irmãos, o que eu estou tentando dizer para vocês nessa introdução é que os 3 primeiros capítulos da Bíblia mostram muito claramente que a amizade no casamento tem o seu fundamento em Deus. Que quando você se aproxima do seu cônjuge e abre o seu coração, quando você não tem pontos escuros na sua vida, você está se parecendo com o Criador. Porque é assim que o Criador vive. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se relacionam na mais absoluta clareza, no qual um abre o coração para o outro. Deus é um ser que compartilha, Deus é um ser que coexiste eternamente num ambiente de amizade, e nós fomos feitos para isso. E você que é crente em Jesus, que foi salvo pelo Evangelho, você é chamado por Deus a desenvolver um casamento dentro desses parâmetros. Então, dentro disso, feita aqui essa pequena introdução, o que nós temos que fazer hoje? O que nós precisamos fazer para ter um casamento restaurado? Nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, cultivar a amizade dentro do ambiente do casamento.
E aqui eu escolhi a palavra cultivar propositalmente, porque a palavra cultivar, vocês sabem bem, ela tem origem na agricultura. Envolve trabalho duro, envolve esforço, mas, ao mesmo tempo, é gratificante quando você colhe os frutos. A amizade no casamento é assim. Você precisa arrancar do solo que não presta. Você precisa plantar o amor. Você precisa arrancar as ervas daninhas, combater as pragas, regar com oração, até o dia em que você finalmente vai ter a satisfação da colheita. E do mesmo jeito que ocorre em um plantio, no casamento, nós poderíamos dizer que o grande inimigo da amizade entre homem e mulher é a preguiça. Do mesmo jeito que a preguiça pode destruir uma grande lavoura em potencial, a preguiça também destrói a amizade no casamento. Muitos de vocês que estão me ouvindo hoje, um dia cultivaram uma boa amizade com a pessoa com a qual você está casada hoje. Eu estou falando aqui principalmente na época do namoro. Você ligava, você conversava, talvez você que já tem alguns anos a mais, você mandava uma carta, escrevia uma mensagem. Toda vez que você via, sempre tinha uma palavra de elogio, uma palavra de motivação. Havia toque, segurar na mão, abraçar. E é incrível, meus irmãos, que nós paramos muito com isso depois do casamento. E à medida que nós nos tornamos preguiçosos em continuar regando essa semente da amizade, irmãos, essa planta fatalmente vai morrer. Então, aquelas pressões do dia a dia que deveriam nos fazer pessoas mais comprometidas uma com a outra, pessoas mais próximas, elas fazem um efeito, elas vão nos separando, até o ponto em que nós olhamos para a pessoa do nosso lado e não mais a reconhecemos. Esse não é o desejo de Deus. Em Cantares, capítulo 5, verso 16, a noiva, ela fala assim a respeito do seu noivo. Ela diz, ele é desejável, ele tem um falar muito doce. Tal é o meu amado, tal é o meu amigo. Então pense nessa frase. Tal é o meu amado, tal é o meu amigo. Você poderia se referir ao seu cônjuge nesses termos? Você poderia olhar para a pessoa com a qual você está casada e dizer, eu estou casado com o meu melhor amigo. Eu estou casada com a minha melhor amiga. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Deus nos preparou para isso. E um elemento fundamental da amizade no casamento é o compartilhar. E aqui eu quero ler com vocês uma passagem do Novo Testamento. Eu estou lendo João capítulo 15. Abra, por favor, comigo nessa passagem, porque essa passagem ela é muito importante aqui dentro do que nós estamos falando. Eu estou lendo João capítulo 15. João capítulo 15, o versículo é o de número 15. Olha o que Jesus diz aqui, como isso ensina muito a respeito de amizade. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja só como Jesus trata uma verdadeira amizade. Nós temos muitos conceitos de amizade, mas às vezes os nossos conceitos de amizade não derivam da Escritura. Jesus qualifica uma amizade nos seguintes termos. Ele diz assim, a prova de que eu sou amigo de vocês é que tudo aquilo que o Pai me falou, tudo aquilo que o Pai me ensinou, tudo aquilo que o Pai me transmitiu, eu simplesmente compartilho com vocês. Eu entrego para vocês. Então, a verdadeira amizade é esse compartilhar. É esse compartilhar, antes de tudo, o compartilhar de nós mesmos. O compartilhar da nossa vida. Ou, para não dizer, o compartilhar da nossa agenda.
Imagina um homem casado que está chegando em casa e a esposa pergunta assim: ô marido, onde você estava? E ele diz assim: olha, eu não fico perguntando para você onde você estava, por que que você acha que pode perguntar a mim? Esse homem não entendeu o que é compartilhar. Ele está tratando a esposa dele como se fosse uma empregada, porque a amizade envolve o compartilhar o que está no coração. E para você fazer isso, você precisa ter tempo junto com o seu cônjuge. As muitas ocupações do dia a dia podem matar essa planta do compartilhar. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos lembrar é que uma amizade forte, uma amizade sólida, uma amizade robusta, ela não é como um prato que você faz no micro-ondas. Você pega lá um desses sanduíches que compra em supermercado e você coloca lá 30 segundos no micro-ondas e sai de lá alguma coisa pronta. A amizade cristã não é assim. É algo lento. É algo em que você vai colocando cada item, cada sabor, vai levar ao forno, vai demorar. Então, uma amizade ela precisa ser desenvolvida, você precisa falar, você precisa aprender a ouvir, você precisa aprender a tratar as demandas, os interesses do seu cônjuge como algo importante para você, e você aprender também a ter alegria disso. Então, você precisa compartilhar a si mesmo. Jesus fez isso com os seus discípulos. Mas tem uma outra coisa que Jesus fez aqui que é igualmente gloriosa. Jesus compartilhou a fé. Jesus compartilhou valores do reino de Deus. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, que a comunhão mais profunda que você pode ter com o seu cônjuge é a comunhão espiritual. A ligação mais profunda que você tem com a pessoa com a qual você é casado, caso você seja um cristão casado com um cristão, a conexão mais profunda que vocês têm é a conexão da fé. Vocês estão casados apenas nesse mundo. No dia do arrebatamento da Igreja de Cristo, vocês vão subir com corpos transformados e vocês vão ser incorporados no novo mundo e futuramente na nova terra, e ali vocês não serão mais casados. Vocês serão o quê? Vocês serão irmãos. Tão irmãos quanto vocês são irmãos desse mundo. Então, o vínculo mais importante que você tem com a pessoa com a qual você se casou é a fé, porque é a única ligação que vai permanecer pela eternidade. Então, nós precisamos fortalecer esse vínculo. É interessante falar isso, irmãos, porque há muitas propostas de pessoas para melhorar o casamento. E principalmente pelo fato de vivermos hoje numa sociedade muito sexualizada, normalmente essas soluções elas passam pelo sexo. E eu não estou falando que a sexualidade não seja importante para o casamento. Eu só estou falando que não é o ponto vital. E a nossa sociedade trata como se fosse assim. Mas a Bíblia mostra para a gente que a conexão mais profunda que a gente tem com a pessoa com a qual casamos é a fé. E nós precisamos compartilhar a fé. Nós precisamos dividir a fé. Jesus falou isso para os seus discípulos. Olha, eu sou amigo de vocês. E a prova disso é que tudo que eu ouço do meu Pai, eu falo para vocês. Então, pense nisso. Eu não estou falando apenas de você fazer uma oração com o seu cônjuge antes da refeição. Eu não estou falando apenas de vocês se juntarem 30 minutos, 40 minutos que seja por dia para fazerem uma devocional juntos. Eu estou falando de vocês dividirem a alma, dividir experiências espirituais, suas alegrias, suas frustrações, suas conquistas, suas lutas. E vocês ali compartilharem o que Deus anda ensinando, as muitas lutas da vida espiritual, e vocês darem as mãos, orarem um pelo outro, socorrerem um ao outro, ministrarem ao coração um do outro. Meus irmãos, Jesus planejou o casamento cristão dessa maneira. Então você precisa compartilhar a fé. Você também precisa, em terceiro lugar, compartilhar a confiança. No dia em que você se casou, você disse essa frase mais ou menos assim: eu prometo ser fiel a você. Eu me comprometo com você todos os dias. E a ideia, meus irmãos, é que
essa confiança, ela precisa ser reafirmada todos os dias. Essa confiança não é apenas nos bons momentos, nos momentos românticos, nos momentos de alegria, nos momentos de conquista. Nós precisamos cultivar uma postura dentro do casamento de tal maneira em que nós estamos em todo instante compartilhando com o nosso cônjuge, através de palavras e atitudes, que nós estamos comprometidos com essa pessoa, que nós estamos juntos com essa pessoa, que nós somos fiéis a essas pessoas. E eu tenho visto, meus irmãos, que esse é um dos grandes problemas em matéria de casamento nos tempos que nós estamos vivendo. Quando um homem começa a viver ressentido, estou aqui usando o homem, poderia ser mulher também, mas dentro do trabalho de aconselhamento bíblico, isso vem muito dos homens, mas os homens eles vão ficando ressentidos com a esposa, porque olham para a esposa já não tem aquela aparência de quando se casou, ela teve filhos, e ela já não tem mais aquele corpo de uma jovem, e ali ele começa a fazer comparações ou fazer críticas injustas, às vezes até mesmo flertando com o pecado. O que ele está fazendo ali? Ele está quebrando o comprometimento. Mesmo que ele nunca chegue às vias de fato de trair a sua esposa, mas ele não está mais compartilhando a fidelidade. Ele não está agindo mais como se fosse uma pessoa comprometida com ela. Ele está quebrando a confiança da esposa. Então você precisa compartilhar a confiança. E tem algumas posturas, além dessa que eu citei, que quebram a confiança dentro do casamento. Eu vou pedir para você abrir em Provérbios 17, e a gente vai citar aqui, a partir do livro de Provérbios, algumas posturas que quebram a confiança dentro do casamento ou dentro de qualquer amizade e que acabam destruindo um casamento ou uma boa amizade. Então, eu estou lendo aqui Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Veja que palavras interessantes aqui de Salomão. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que ele fala aqui de encobrir a transgressão, não entenda isso como sendo o fazer vista grossas para o pecado, concordar com o pecado. Ele não está falando disso. Ele está falando aqui de você ser uma pessoa que guarda segredo. Pessoas que trazem, usando a linguagem de Salomão, trazem o assunto à baila, isto é, não seguram a língua, destroem amizades. Então pense isso dentro do contexto do casamento. Um cônjuge que fica contando para as outras pessoas os seus problemas, que fica falando para a família as dificuldades que está tendo com o seu marido ou mulher. Aqui, meus irmãos, eu não estou falando de você buscar conselhos, de você, de repente, procurar uma pessoa sábia, cheia do Espírito Santo, madura na fé, para te ajudar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando simplesmente daqueles desabafos carnais que nós fazemos no ambiente do nosso casamento, em que nós expomos desnecessariamente a pessoa com a qual casamos. Isso destrói a amizade. O texto sagrado diz aqui, isso separa os maiores amigos, pessoas que levantam os assuntos à baila. Tem uma outra coisa que o Salomão fala aqui, no capítulo 16, verso 28. Ele diz assim: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então, quem é que separa amigos? Gente difamadora, gente que entra dentro de uma relação de amigos, e aqui pensando do casamento, e essas pessoas semeiam a discórdia, colocam um contra o outro. E os casais, eles precisam ter muita sabedoria de Deus para lidar com essa questão. Aqui eu não estou falando de você ignorar sinais de que há
coisas erradas. Muitas vezes um cônjuge precisa confrontar o outro porque está vendo sinais de coisas estranhas acontecendo. Não, eu estou falando de você não permitir que outras pessoas entrem e fiquem colocando calúnias na sua mente, insinuações a respeito da pessoa com a qual você é casada. Provérbios 31, verso 11 e 12, diz que a mulher virtuosa, ela tem uma postura na qual o marido confia nela. Então, o marido, ele não deixa ser desanimado, ou o marido não tem a sua confiança quebrada na esposa, porque ele fica ouvindo gente difamadora, gente fofoqueira. Tem muitos casamentos que estão acabando por causa disso. Muitas amizades que estão sendo destruídas dentro do ambiente conjugal porque permitiram que uma terceira pessoa entrasse, às vezes uma pessoa da família, às vezes um amigo, às vezes um local de trabalho. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com essas coisas. Então, nós temos que compartilhar confiança, em vez de quebrar a confiança. O que mais que nós devemos compartilhar dentro do ambiente da amizade, do casamento? Nós devemos compartilhar a alegria. Pessoas amargas, elas são incapazes de cultivar alegria no casamento. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Veja o que ele diz. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, imagina você casado com uma pessoa que está seca por dentro, cheia de amargura, que não sorri nunca, que sempre está murmurando, que nada está bem, que sempre está insatisfeita, que vive ali, si mesmada na sua própria tristeza. O texto está falando que nós precisamos aprender a rir juntos. Que rir traz um ambiente leve para dentro do casamento, renova o espírito e aproxima um do outro. Nós temos, irmãos, que aprender a fazer essas coisas. Nós temos que aprender a rir, inclusive, das situações adversas, vendo o bom humor de Deus nas Sagradas Escrituras. O que mais que nós temos que fazer? Em síntese, eu diria, nós temos que aprender a agradar o nosso cônjuge. Por que nós compartilhamos a fé, a confiança, a alegria? Por que nós compartilhamos isso? Porque nós queremos agradar o nosso cônjuge. E agradar o cônjuge é bíblico. Eu vou ler com vocês agora 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos até essa passagem, por favor. É uma passagem que o apóstolo Paulo traz uma palavra para os irmãos da igreja de Corinto, dentro do ambiente de perseguição. E ele está aqui, nessa passagem, desencorajando as pessoas daquela geração a se casar. Não porque ele tem algum problema com o casamento, mas porque era um ambiente de perseguição. E ele diz que num ambiente de perseguição é melhor estar solteiro. E ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33. Note as palavras dele. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo. E o que são essas coisas do mundo? Ele descreve de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa das coisas do mundo. Novamente ele define de como agradar ao marido. Irmão, só um parênteses aqui, eu vou já comentar aqui, mas eu queria apenas nomear uma coisa. Tem muita gente que acha que o apóstolo Paulo era machista, mas eu queria que vocês vissem essa declaração do verso 33 e 34 como uma das declarações mais revolucionárias da humanidade. Porque uma pessoa, um homem que vivia no primeiro século, ele jamais iria dizer para o outro assim, sua função, seu trabalho é agradar a esposa. Isso não existia. A mulher era tratada como um objeto. A mulher não era digna de respeito. E o apóstolo Paulo aqui está colocando homem e mulher dentro de um mesmo patamar de consideração.
O homem precisa agradar a esposa precisa agradar ao marido. E isso, irmãos, está conectado à amizade no casamento. Se você quer ter uma amizade profunda, real, uma ligação verdadeira, de alma, profunda, robusta, você precisa começar a pensar em agradar o seu cônjuge, em descobrir o que o seu cônjuge gosta de fazer e procurar fazer. E, ao mesmo tempo, evitar aquilo que desagrada ao seu cônjuge. Essa é a nossa missão. O apóstolo Paulo está dizendo, não é para você buscar o seu próprio interesse, não é você ficar pensando, em primeiro lugar, como é que o seu cônjuge como é que o seu cônjuge pode te agradar, mas como você pode agradá-lo. Eu li certa vez que um homem era recém-casado e a esposa, toda feliz, disse para ele que ela aprendeu ao longo da sua vida a fazer um prato de refeição como a sua especialidade. E o prato era um prato de chuchu. Você já comeu chuchu? Né? Chuchu não tem gosto de nada. Chuchu tem gosto do tempero que você colocar lá. E ela perguntou para ele, você gosta de chuchu? E ele odiava chuchu. Mas ele disse que gostava. E ele passou 10 anos da vida dele comendo chuchu todo dia. Então, irmãos, será que esse tipo de mentira ela é recomendável para quem está querendo construir uma boa amizade no casamento, mesmo que tenha sido para agradar? Então, para nós compartilharmos a alegria, a amizade, o amor, nós precisamos aprender a agradar um ao outro. Buscar coisas que um goste, que o outro goste. Aprender, quem sabe, a se realizar na alegria da pessoa com a qual você está casada. De repente, você fazer uma coisa que você nem gosta tanto, mas você vê o seu cônjuge feliz e você é feliz na felicidade dele. Irmãos, são essas coisas que produzem uma profunda amizade no casamento. Dito isso, eu queria seguir aqui para uma outra parte da nossa meditação. E eu queria agora, meus irmãos, eu falei dentro de termos mais positivos, eu vou caminhar agora para falar dentro de termos mais negativos. Isto é, quais são as tentações que ameaçam a amizade no casamento? Nós acabamos de mostrar que a amizade no casamento é um plano de Deus para a gente. Que Jesus ele vive uma amizade plena com o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele viveu uma amizade plena com os seus discípulos e Deus nos criou para sermos assim. O apóstolo Paulo reiterou isso. Mas há certas tentações que estão aí para ameaçar e para destruir a amizade sua com o seu cônjuge. E eu quero nomear algumas delas. A primeira, eu vou chamar de falta de arrependimento, ou poderia chamar de um comportamento reprovável, digno de repreensão. Você já deve ter percebido que os nossos piores defeitos, eles são facilmente percebidos pelas pessoas, mas normalmente eles não são percebidos tão facilmente por nós mesmos. Nós relutamos em reconhecer. Às vezes nós somos muito fáceis para dar conselhos, mas somos endurecidos em receber conselho. E é aí que mora o comportamento reprovável, é aí que está essa falta de arrependimento, é essa sua resistência em não reconhecer que erra, é a sua luta para não aceitar repreensão, para nunca querer ser confrontado, para que cada vez que você recebe uma crítica, você tentar reverter isso de uma maneira que torne a pessoa que está te criticando culpada de alguma maneira. Isso destrói a amizade. Vamos ler 2 passagens em Provérbios 27. Essas passagens, elas reiteram isso que eu estou tentando falar para os irmãos. Então, estou lendo Provérbios, capítulo 27. O verso é o de número 9. Veja só o que ele diz aqui. Ele diz assim:
como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Dois elementos muito básicos, né, no homem antigo era o óleo e o perfume. O óleo ele tinha uma função de dar refrescância. Ele tinha várias funções, mas uma das mais utilizadas, além de curas e colocar em feridas, etc., era também refrescar. Lembra que eles viviam num lugar desértico? Então, o óleo ele trazia aquela leveza, aquele frescor. E o perfume, naturalmente, também trazia aquele cheiro agradável. E ele diz que essas coisas alegram o coração, do mesmo jeito que um amigo encontra doçura no conselho cordial. Isto é, quando você é confrontado, quando você recebe uma crítica, quando o seu cônjuge, que lhe conhece muito melhor do que praticamente todas as pessoas com as quais você convive, fala alguma coisa, comenta alguma coisa, diz algo que está errado, você deveria receber aquilo como algo cordial, você deveria receber aquilo como algo de doçura, você deveria receber aquilo algo como refresca a sua alma. Isso ajuda a cultivar a amizade no casamento. Há muitas pessoas que elas não conseguem mais viver essa dimensão dentro do casamento, porque elas sabem que se elas forem fazer qualquer crítica, qualquer observação, até mesmo dar um conselho para o cônjuge, isso é um motivo de briga. E essas pessoas, para fugirem de briga, para fugirem de contenda, elas preferem ficar caladas. Ou muitas vezes elas veem o cônjuge reagindo com grosseria, com amargura, com gritaria, e essas pessoas se calam. Elas se calam não porque elas acham que estão erradas, mas elas se calam porque elas não querem continuar prorrogando a contenda. Então, essa pessoa ela ganhou na força, mas ela não conquistou o coração do seu cônjuge. Se você quer ter amizade no seu casamento, aprenda a ouvir repreensão. Tenha humildade para reconhecer que você peca, que você precisa de conselho, que você não é a última autoridade, que há muitas coisas erradas na sua vida e Deus te entregou um cônjuge para ser um meio de graça, para mostrar para você que você é errado, que você fez algo errado, que você tem uma postura equilibrada e você deve receber isso como uma coisa doce. Você deve receber isso como sendo algo do Senhor. Deus está usando o meu cônjuge para me exortar. É o Senhor que está falando através daquela pessoa. Você tem que receber assim, mesmo que às vezes as palavras sejam duras, mesmo que o seu cônjuge não disse as melhores palavras no melhor momento, com a entonação correta, mas você deve receber aquilo como vindo do Senhor, com humildade, com espírito de oração e com arrependimento. Isso vai livrar você do comportamento reprovável, de um coração endurecido e vai aproximar você do seu cônjuge. Essa é a primeira tentação. A segunda tentação eu chamei de desequilíbrio em outros relacionamentos. Esse é um ponto que eu tenho percebido no ministério que tem enfraquecido muitos casamentos. Essa inabilidade em lidar com os outros relacionamentos. Isso vai destruindo, minando a amizade. Pense, por exemplo, nos sogros. Quando nós casamos, fatalmente nós entramos na família do nosso cônjuge. E é nosso dever, inclusive um dever cristão, amá-los e ampará-los. E isso constrói a sua amizade com o seu cônjuge. Ora, você precisa amar quem o seu cônjuge ama. Imagina alguém que diz assim, eu amo você. Imagina eu chegando para minha esposa e dizendo, olha, eu amo você, eu gosto da sua companhia, mas eu odeio a sua mãe, eu desprezo o seu irmão. Como é que você pode construir amizade com o seu cônjuge desse jeito? Se você quer construir amizade com o seu cônjuge, você precisa aprender a amar quem o seu cônjuge ama. Então, isso é um desequilíbrio nos relacionamentos.
Ou pense você com a sua própria família. Nós entramos na família do nosso cônjuge, o cônjuge entra na nossa família, mas, ao mesmo tempo, nós estamos formando uma unidade familiar distinta. E tem muita gente que destrói a amizade no casamento por não saber lidar com essa realidade. Não tratando o cônjuge como vindo em primeiro lugar, colocando, às vezes, outros familiares. Ou, às vezes, um cônjuge que fica falando mal dos seus sogros ou dos seus cunhados. Isso magoa a pessoa com a qual você é casado. Ou uma pessoa que fica falando mal do seu cônjuge para os pais, para os seus próprios pais, ou para os seus sogros. Essas coisas são terríveis, irmãos. São anticristãs. E essas coisas destroem a amizade dentro do casamento. Eu acho que um princípio básico para quem é casado é que toda vez que você vai trazer uma palavra de confronto ou uma repreensão, sempre tem que ser particular. E os elogios precisam ser públicos. Quando foi que você elogiou publicamente o seu cônjuge a última vez? Quando foi que você chegou para o seu cônjuge, para os pais, para os irmãos do seu cônjuge e elogiou eles? E elogiou eles por causa daquela pessoa, ou elogiou a pessoa com a qual você está casada diante deles? Essas coisas, elas formam amizade. Ou muitas vezes, essa inabilidade em lidar com os pais. Tem situações em que os pais acabam fazendo exigências meio descabidas para o filho. E ali o cônjuge se intromete, vira uma briga terrível. Nós temos que ter sabedoria nesse ponto, porque essas coisas vão minando a amizade do seu casamento. Um outro ponto, dentro desses conflitos de relacionamentos, são as outras amizades. Há espaço para alguém que é casado ter uma amizade verdadeira, cristã, santa, mas essa amizade não pode vir antes do cônjuge. Ou essa amizade não pode ser uma ameaça para o seu cônjuge. Inclusive, eu acredito que a melhor forma é esses amigos serem incorporados ao casamento, de tal maneira que você pode se referir assim: são os nossos amigos. Você não pode passar mais tempo com os seus amigos do que com o seu cônjuge. A ordem é primeiro o casamento, depois os filhos, depois os parentes e depois os amigos. Você nunca pode permitir ter uma ligação emocional que prejudique a amizade dentro do seu próprio casamento. Em alguns casos, inclusive, esse é o primeiro passo para o adultério. Então, se você deseja ser protegido disso, faça do seu marido, faça da sua esposa o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Lembra lá da frase de Salomão, da frase da noiva de Salomão: tal é o meu amado, tal é o meu amigo. Se tem um ambiente, irmãos, um momento do casamento em que a amizade é testada, são nas crises. Nós descobrimos quem são os nossos verdadeiros amigos nos momentos de crise. Isso, inclusive, já virou um ditado popular, que se você quer conhecer quem é amigo de fato, é só você passar por algum problema. É ali que você vê quem de fato é seu amigo. E isso não é diferente dentro do casamento. O cônjuge precisa aprender a oferecer apoio espiritual para a fraqueza da pessoa com a qual você se casou, ou até mesmo da sua queda. Às vezes você vai ter que orar com o seu cônjuge, em outros momentos orar por seu cônjuge, para que ele se arrependa, seja restaurado, seja renovado e seja recolocado diante de Deus. Uma das formas mais poderosas de formar amizades sólidas no casamento é exercitando o perdão. É relevando, é deixando de lado. É você olhando para o sacrifício de Jesus e dizendo: Jesus me perdoou quando eu era imperdoável. Logo, eu não posso ter um ambiente dentro da minha vida, um local dentro do meu coração em que Jesus não entra com o seu perdão.
a arrogância, a amargura, elas sempre vão transformar o seu casamento numa concha oca. Por outro lado, o perdão é libertação. O perdão é restaurador. O perdão, ele abre mão de todas as pretensões de punir. E isso, meus irmãos, é a essência da verdadeira amizade. Você está ali lutando para apoiar, para ajudar, para levantar, para restabelecer, para restaurar. E você ora, você se dedica. Essa é uma das maneiras mais poderosas de exercitar a amizade dentro do casamento. Pois bem, meus irmãos, eu estou caminhando aqui agora para as minhas falas finais. Eu queria lembrar a todos vocês que a amizade no casamento é uma dádiva de Deus. É uma dádiva, é um presente do Senhor para você. Então, ore e trabalhe duro para que o seu cônjuge seja o seu melhor amigo. E você que já tem o seu cônjuge como melhor amigo, agradeça a Deus e continue todos os dias regando essa planta. Ao mesmo tempo, seja realista. Não alimente expectativas exageradas a respeito da amizade com seu cônjuge. Lembre que seu cônjuge não é Deus. Seu cônjuge nunca vai satisfazer todas as suas necessidades. Tê-lo ou tê-la como amigo nunca vai isentar você de problemas. Isso não significa que o seu cônjuge nunca vai falhar com você, mas que vocês poderão conviver, perdoar e retomar a vida. E se seu casamento está com a amizade falida, eu te dou um conselho. Busque ajuda. Busque um conselheiro cristão, uma pessoa sábia. Não fique adiando isso. O casamento, meus irmãos, é importante demais para você viver e tentar tocá-lo, continuar levando essa relação com a experiência da amizade quebrada. Você precisa de ajuda. Ore a Deus para Deus colocar uma pessoa, pode ser o seu pastor, pode ser uma pessoa sábia, experimentada no evangelho dentro da comunidade que você vive, mas busque essa ajuda, contando com o auxílio do Espírito Santo, porque Deus não planejou você ter uma relação assim. E, finalmente, irmãos, vamos lembrar que, em última análise, nós vamos comparecer sozinhos diante de Deus. O seu cônjuge não pode ocupar diante de Deus o lugar que pertence somente a você. Você precisa ter a sua própria vida com Deus, você precisa ter a sua própria amizade com o Senhor, a sua própria comunhão e o seu próprio relacionamento com Ele. Conta-se a história de um homem que tinha 3 amigos. E esse homem foi acusado de um crime e levado ao julgamento. E esse homem procurou os seus amigos, esses 3 grandes amigos, e pediu ajuda para eles. E cada um tentou ajudá-lo do jeito que achava que deveria. O primeiro amigo disse para ele que só tinha um terno para ele. Olha, eu vou dar um terno para você e você vai lá para a audiência. Então, essa é a ajuda que eu posso dar a você. O outro disse que iria com ele até a porta do tribunal. Iria acompanhá-lo até aquele momento, depois iria embora cuidar da sua própria vida. O terceiro, diz a história, ele entrou, defendeu aquele homem, e aquele homem foi absolvido da acusação de crime. Meus irmãos, essa parábola ela é muito apropriada para falar de todos nós. Porque todos nós, um dia, caso o Senhor Jesus não volte, morreremos. E, em um certo sentido, nós teremos apenas 3 amigos. O primeiro amigo é a riqueza. Mas a riqueza não pode fazer muito por você. O máximo que a riqueza pode te dar é um terno para você ser enterrado com ele. Caso você seja homem, ou um vestido bonito, caso seja mulher. Mas, além da riqueza, nós temos as pessoas que nos amam. Mas essas pessoas, elas também só podem nos acompanhar até a porta da morte. Elas não podem transitar com a gente do outro lado. E nós temos, por fim, o Senhor Jesus Cristo,
O Senhor Jesus Cristo, ele está conosco, tanto na vida quanto na morte. E ele é aquela pessoa que está diante do Pai, nos defendendo todos os dias das acusações do inimigo das nossas almas, intercedendo por nós. É ele que continua, dia após dia, apresentando a sua justiça diante de Deus, como um pagamento pelos nossos pecados. E eu queria te lembrar disso. Jesus é o maior amigo que você pode ter. É o amigo que está com você todos esses dias. É o amigo que passa com você pela morte. É o amigo que um dia vai te ressuscitar, te dar um novo corpo. E é a pessoa com a qual você vai estar ligada eternamente. Cultive a amizade com Jesus. Essa amizade é a amizade mais importante da nossa vida e é dessa amizade que flui o amor, o poder, o espírito de perdão, o comprometimento para todas as outras experiências de amizade que nós temos nesse mundo. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que a sua casa seja um local de amizade, de proximidade, de comunhão, de companheirismo, de alegria, em que as pessoas abrem o coração, elas têm espírito de perdão e elas vivem felizes na presença de Deus. Amém. Vamos orar. Depois da oração eu vou passar a palavra para o querido pastor Hernandes. Te louvamos, Senhor, por essa noite, Pai. Agradeço muito ao Senhor pela oportunidade de compartilhar com esses irmãos. Agradeço ao Senhor pelo convite gentil feito pelo pastor Hernandes, por intermédio da Primeira Igreja Batista Regular de Rio Branco. Eu oro, Senhor, essa noite, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor veio a esse mundo restabelecer a amizade que um dia foi perdida entre nós e o Senhor por causa do nosso pecado. E o Senhor se entregou a nós, por nós, em sacrifício. E agora, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nós fomos reconciliados pelo sangue de Cristo. E nós compreendemos, Pai, pela Tua palavra, que essa aproximação, ela não se deu apenas com o Senhor. Nós fomos reconciliados contigo, mas também fomos reconciliados com o Teu povo, com os nossos irmãos, e especialmente com o nosso cônjuge. Eu oro, Senhor, essa noite, para que o Senhor nos abençoe, de tal maneira que esse poder transformador do Evangelho, que nos uniu a Ti, venha a ser trazido pelo Espírito Santo ao nosso coração e nos una com a pessoa que casamos. Que haja proximidade, alegria, amor, companheirismo, perdão. Que nós sejamos pessoas compassivas, pacientes. Que nós sejamos humildes. Que nós tenhamos espírito de arrependimento. Pedimos que o Senhor nos ajude a agradar ao cônjuge, a não vivermos ensimesmados nos nossos próprios desejos, mas buscarmos e nos esforçarmos pela felicidade da pessoa com quem casamos. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso. Te louvamos no nome de Jesus. Amém.